Atenção pessoal, matéria urgente que pode abalar a República Brasileira, pode abalar sobretudo o governo federal, sobretudo o governo Lula. Será que teremos o primeiro-ministro de Lula preso? O primeiro-ministro do governo Lula preso? E pasmem, não é por acusação de corrupção. Pasmem, não é por acusação de desvio do dinheiro público. Pasmem, não é por basicamente meter a mão no dinheiro da população, que é o que o PT se especializou durante o governo Lula 1 e 2 e sobre o governo Dilma 1 e também o Dilma meio, já que sofreu impeachment. O que estamos falando sem mais delongas? Denúncia de assédio de Silvio Almeida, tá? O ministro dos Direitos Humanos, tá? Ministro dos Direitos Humanos. Tá no meio de uma trama, no meio de uma polêmica sobre assédio sexual, com várias mulheres que já denunciaram ele, tá? Vou explicar certinho pra vocês o que aconteceu. Bom, basicamente, o ministro Silvio Almeida está sendo acusado de assédio sexual por um grupo de 14 mulheres. Não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, não são cinco. Um grupo com cerca de 14 mulheres está acusando o Silvio Almeida. Eles denunciaram o Silvio Almeida ao Me Too. E a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópolis recebeu essa informação. Bomba aqui, tá? Bomba aqui. Se não bastasse essa polêmica gigantesca, né, que é ter um ministro do governo Lula envolvido em um caso de assédio sexual, ainda tem a denúncia de 14 mulheres, anônimas evidentemente, mas vaza que uma dessas mulheres seria a ministra Aniele Franco, tá? Ministra da Igualdade Racial. Olha só. Caso de assédio sexual do ministro dos Direitos Humanos assediando, inclusive, né, segundo o portal Metrópolis, a ministra de Igualdade Racial. Galera, vamos à matéria, é um tema importante, vou me ater apenas a ter um caráter opinativo no final, mas informativo nesse comecinho aqui para vocês. Até tá tudo muito preliminar, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira, ainda não teve pronunciamento nem de Silvio Almeida, nem de Aniele Franco, mas o portal traz dados interessantes. Olha essa matéria aqui do portal Metrópolis. Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é acusado de assediar mulheres. Entre elas, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Denúncias chegaram ao Me Too Brasil, organização que acolhe vítimas de violência sexual. Silvio Almeida e Aniele Franco não comentaram até a gravação deste vídeo. Vamos lá. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi denunciado à organização Me Too por supostos episódios de assédio sexual contra mulheres. O Me Too Brasil, que acolhe vítimas de violência sexual, confirmou a coluna ter sido procurada por mulheres que relataram supostos episódios de assédio sexual praticados pelo ministro. A coluna contatou a organização após receber denúncias de suposta prática de assédio sexual por Silvio Almeida contra a ministra da Igualdade, Aniele Franco, além de outras mulheres. Aniele ainda não quis comentar nem Silvio Almeida. Segundo o Me Too, as mulheres que denunciaram Silvio Almeida pediram anonimato. Indagados se uma dessas denunciantes foi a ministra, o Me Too afirmou que não poderia confirmar para não expor supostas vítimas. Olha onde o governo Lula foi parar, galera, voltando às páginas sobre crimes, né? E nem é por corrupção, que bizarro. A coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido os supostos episódios de assédio a Aniele, ou seja, ministros, assessores do governo e amigos da Aniele Franco, tá? Participaram dessa apuração. De episódios de assédio a Aniele Franco, que incluíram toques na perna da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além de o próprio Silvio Almeida, supostamente, ter dito a Aniele expressões chulas, um conteúdo sexual. Todos os episódios ocorreram ano passado, 2023. Olha o bizarro aqui, tá? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. O assunto é de conhecimento de vários ministros do governo. A coluna procurou tanto Aniele quanto Silvio Almeida, que não quiseram se pronunciar. O episódio segue aberto. Olha aí, pessoal, que coisa bizarra. Caso de assédio sexual de uma ministra, bicho. Feito supostamente por outro ministro. Com ministros do governo Lula sabendo. Com apuração desse portal Guilherme Amado. Apurando entre ministros também. Entre assessores do governo federal, da presidência da República Brasileira e amigos da Aniele Franco. Que situação embaraçosa. A pergunta que fica aí, né? Vamos lá. Colocar minha opinião agora sobre o caso, né? Ninguém vai fazer nada? Ninguém vai falar nada? Será que vão abafar esse caso mais uma vez?
A gente lembra que a esquerda é especialista em abafar casos de denúncias woke quando esses denunciados são de esquerda. Quem não vai se lembrar dos episódios de Zé de Abreu? Foi condenado a pagar 50 mil reais a Bia Dória. Por quê? Por que o Zé de Abreu foi condenado? Porque comparou ela a uma vaca. Foi falar da Vera Magalhães, todo mundo sabe as minhas críticas à Vera Magalhães, principalmente as opiniões recentes dela. Foi falar que a Vera Magalhães só chegou onde ela chegou por conta do marido. Quando foi falar da Tabata Amaral, compartilhou um post onde o cara tava falando em socar a cara da Tabata Amaral, em bater na Tabata Amaral. Né? E o episódio mais famoso, que Zé de Abreu basicamente cuspiu numa mulher, que segundo ele era de direita, e quando foi indagado, Zé de Abreu disse que fascista nem era gente. Um homem branco, hétero, rico, cuspindo em uma mulher. Mas Zé de Abreu fez o L, então abafaram o caso. Quem não vai se lembrar do Márcio Smelling, que também fez o L nas últimas eleições, com aquelas várias denúncias, a esquerda ficou em silêncio e tentou abafar o caso. Vamos lembrar o que é Silvio Almeida nesse governo. Vamos lembrar o que quem é Aniele Franco neste governo. É um governo, Lula, evidentemente de esquerda, mas com aquela esquerda mais antiga, mais trabalhista, mais sindical, que vai começar inclusive com um pedaço da Igreja Católica. Então é algo dos anos 80, dos anos 90, do chão de fábrica. Isso é o PT. Mas isso não é esquerda atualmente. Então quando o governo Lula ganha em 2022, ia ter que dar um espaço para o pessoal woke. E onde está esse espaço woke no governo Lula? Está no Ministério dos Direitos Humanos, que é o Silvio Almeida, está no Ministério de Igualdade Racial, com a Aniele Franco. Então é o PT abrindo as suas ideias, os seus planos, os seus ideais, né? Para tentar abarcar esse pessoal woke. E aí convida a Silvio Almeida e a Aniele Franco. Então o PT aí fica sindical, fica trabalhista, ainda com uma certa relação com a Igreja Católica, uma parte da Igreja Católica, pequena evidentemente, e agora entrando na área woke, sobretudo com o Silvio Almeida e a Aniele Franco. E aí, esses dois ministros, principalmente, evidentemente, o Silvio Almeida, envolvidos no que eles dizem combater. Olha que bizarro, o Silvio Almeida, que criou aquela coisa estapafúrdia do racismo estrutural, que eu já refutei em artigo para o Clube MBL para vocês, em parceria com o Jota, em parceria com o Paulo Cruz, se diz também o defensor do feminismo, ou do feminismo negro, acusado por várias mulheres de denúncia, acusado por várias mulheres de assédio sexual. Que situação embaraçosa. E agora estamos sem Twitter, né? Então eu gostaria de ver como isso ia reverberar lá. Mas eu estou esperando sim o pronunciamento da senhora Janja. Eu estou esperando sim o pronunciamento do senhor Felipe Neto, da página da Choquei, das páginas de fofoca, do pessoal woke no geral, do seu Emicida que tem fotinha com o Silvio Almeida. Eu estou esperando o posicionamento desse pessoal. Será que eles vão tentar abafar o caso só porque Silvio Almeida é de esquerda? Então, se for de esquerda, se for petista, se tiver feito o L 2022, pode assediar mulher? Pode assediar uma mulher negra e feminista, como é o caso da Aniele Franco? Tá liberado? Que situação. E eu não tenho papas na língua. Se for provado que Silvio Almeida é um assediador de mulheres, que assediou a Aniele Franco, eu quero a cadeia pro Silvio Almeida. Isso é crime. Digo e repito, se for provado que Silvio Almeida assediou mulheres, eu quero a cadeia para ele, que é o que eu quero para todo cara que estupra mulher, que agride mulher, que assedia mulher, todos os caras de esquerda, não politizados, de centro, de direita, eu quero isso para todos. A galera da esquerda às vezes passa pano para agressor de mulher, para racista, para homofóbico. Se esses caras, tiverem feito L, não é esquisito? Vamos ver como vai ser essa situação, no mínimo embaraçosa, possivelmente criminosa, envolvendo Silvio Almeida, denúncias no Me Too, tá? Não é disse que me disse, foi denunciado no Me Too Brasil, né? Olha só essa segunda matéria que eu vou ler, só um trecho para vocês. Denúncia de assédio de Silvio Almeida
contra a Aniele já circulavam no governo Lula. Ministros de Lula, ouvidos pela coluna, admitem já ter ouvido relatos de suposto assédio sexual de Silvio Almeida contra Aniele Franco. Matéria quentinha, saiu há 15 minutos. A denúncia de supostos episódios de assédio sexual do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, contra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, já circulava há meses entre outros integrantes do primeiro escalão do governo Lula. Olha só, a coluna conversou nesta quinta, dia 5/9, com pelo menos 4 ministros do governo e auxiliares diretos de Lula, e todos relataram que já tinham ouvido relatos de suposto comportamento apropriado. Vamos aqui para o mais importante. A coluna apurou que o assunto já chegou recentemente, inclusive, à cúpula da Controladoria Geral da União. Olha onde está chegando, hein? Ministério do governo Lula, que é responsável por lidar com casos de assédio moral sexual dentro do Serviço Público Federal. Olha só, cara. Já tá na CGU, Controladoria Geral da União. Olha o nível do que tá chegando. Que coisa bizarra. Vamos acompanhar a cena dos próximos episódios. É um breve relato para vocês. Ontem, né, eu ia gravar um vídeo sobre isso, mas essa matéria do Silvio Almeida acabou chegando no topo da lista de prioridades aqui do canal. Ontem eu denunciei mais uma vez o governo Lula, o governo federal, pela aquela medalha, né, que deram para a senhorita Janja. Basicamente, o Lula quis presentear a sua esposa, né, e não quis levar no restaurante, não quis dar um perfume, não quis dar uma flor diferenciada, não quis dar uma joia, sei lá, não quis fazer nada. Quis dar uma medalha brasileira para Janja. Não é qualquer medalha, é uma das medalhas mais importantes da saúde brasileira, que é a medalha Oswaldo Cruz. São 20 premiados recentemente, né? Desses 20 premiados, há algumas pessoas que de fato fizeram muito pela saúde brasileira e mereciam a medalha. Só que dentro dessas pessoas homenageadas estava quem? Janja. Numa medalha que envolve saúde. Ô Lula. Ô Lula. Aí é demais. Aí é querer reduzir o Brasil demais a uma republiquita. Ainda mais, né? Esse lugar que a democracia é no mínimo esquisita, que é o território brasileiro. Denunciamos o Lula à justiça, esperamos que a justiça assuste, né, esta medalha. Que coisa bizarra, né? O Brasil, viver no Brasil é muito complicado. É muito complicado. Enfim, vamos aguardar. Para você que já tá querendo digitar, ai Guto, não vai dar nada, não vai dar em nada isso daí, processar o governo Lula. Nós já revertemos várias decisões do governo Lula na justiça. Inclusive uma na semana passada, o Lula ia fazer um contrato ali esquisitíssimo, de cerca de 200 milhões de reais. Após a nossa justiça, o governo Lula voltou atrás. Vamos ver se eles não vão voltar com essa tentativa. Então, a gente tem vitória assim na justiça. O judiciário brasileiro é aquilo que vocês sabem, não preciso aqui expor ainda mais as bizarrices que acontecem lá. Fechou? Agora, nos próximos capítulos, Lula denunciado mais uma vez pelo nosso mandato, né? E agora, denúncia de assédio sexual do ministro que mais diz defender os direitos humanos, que aliás é o ministro dos Direitos Humanos. Esse Silvio Almeida, hein? E eu pensei que a coisa mais bizarra que você faria seria aquela tese de racismo estrutural. Vamos aguardar, aguardar, né? Que coisa lamentável, né? E outra coisa, pessoal, para encerrar, uma coisa que não tá me descendo é essa história de ministros foram ouvidos, ninguém fez nada. Como assim? O ministro do governo Lula escuta a notícia de que o ministro dos Direitos Humanos está assediando a ministra de Igualdade Racial, ninguém fala nada, ninguém vai falar com o Lula, isso não chegou no Lula. Bom, tudo muito preliminar, vamos aguardar. Forte abraço, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, saiu o Change My Mind nos últimos dias. Abraço, valeu.